Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre tecnologias para diminuir o esforço mecânico. Quando a gente fala de ergonomia, um problema que é grave é a questão dos esforços que o trabalhador realiza. Então bora ver aqui alguns tipos de ferramenta. Você sabe que a posição mais correta para se trabalhar é neutra, tá? Ou seja, sem flexão, sem extensão, sem um desvio lateral, desvio ulnar ou um desvio radial. Pois bem, nesse caso aqui, ó, imagina, eu estou carregando um alicate. Você percebe que o trabalhador está com o punho torto, está com desvio ulnar. Já existe alicate que é assim, ó, ele tem o cabo torto para você manter o punho reto. Bora mostrar aqui industrializado. É isso aqui. Então percebe que isso diminui o esforço desse trabalhador? E existe desse modelo também. Aí você pode estar dizendo, professor, mas isso aí não vai dar para usar no meu processo. Não, a primeira coisa é fazer o teste. É uma ferramenta, não é uma aquisição tão cara assim. Então você faz o teste. E tomar cuidado para ver com quem você vai fazer esse teste. Você não pode ser também uma pessoa muito resistente. Geralmente quem tem mais experiência naquela atividade, já está acostumado a fazer de forma antiga, vai ser mais difícil. Então tenta com o novato. Outra ferramenta, você já percebeu também que quando a pessoa trabalha com uma faca, o pessoal da cozinha da sua empresa passa o dia todo lá cortando tomate, pepino, cebola e tudo mais, ele também vai ter um desvio nesse corte. Existe faca que a pega desse jeito, como se fosse um serrote. Percebe que fica mais confortável para o trabalhador? Uma coisa simples também, uma aquisição não tão cara, que vai também trazer mais conforto para esse trabalhador. Também imagina que eu estou trabalhando agora pintando, e aí eu vou fazer com aqueles tipos de pistolas que nem essa eu estou mostrando aí. Há um desvio também, ó. Percebe que há um desvio ulnar. Existem pistolas que o acionamento é na frente e a saída por baixo. Vai ter um período óbvio de adaptação, mas você vai conseguir, depois de um tempo, fazer com que esse trabalhador tenha menos esforço também em função do desvio. Essa pá que eu acho sensacional, não é essa que está na figura, essa ao lado. Percebe que no primeiro movimento há uma grande flexão do tronco do trabalhador, mas no segundo ele diminuiu esse esforço só colocando uma segunda alça. Então foi uma mudança pequena, mas que traz um grande benefício ao trabalhador. Lógico, nem todo serviço vai ser possível utilizar esse tipo de pá, mas é algo bem simples, tá? É uma abraçadeira e um segundo cabo. Então é uma coisa bem simples que vai auxiliar o trabalhador. Uma cunha também, que eu vi isso também numa revista espanhola, que eu achei muito bacana. Então imagina um trabalhador que precisa da manutenção, que precisa se agachar para um serviço. Eles pegam lá, colocam uma espécie de cunha almofadada, e a pessoa, quando ela vai se ajoelhar, se agachar, ela acaba apoiando na própria perna. Então dá um pouco mais de conforto também para esse trabalhador. E nos carrinhos que eu tenho que fazer transporte, que na construção civil a gente chama de jirica, quando é um carrinho maior, coisa e tal, e é muito complicado para tirar o material. Ou eu vou ter que mergulhar nesse carrinho para tirar os materiais, fazendo uma flexão de tronco, ou eu vou ter que carregar ele para virar. Então, essa sugestão aqui é interessante, como se fosse uma caçamba, um sistema de mola, a pessoa destrava, vira, tira o material, depois trava de novo. Então, vai também diminuir o esforço do trabalhador. Ou as clássicas polias, que as pessoas às vezes não percebem o quanto elas podem diminuir o esforço. Então se você tem uma polia, tem 100 newtons para baixo, você puxa 100 newtons. Mas quando você tem um grupo de polias, você consegue diminuir o esforço. Então nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 100 newtons para baixo, mas o trabalhador só vai puxar 25 newtons. Então é um sistema também interessante que nem sempre é utilizado. Esse é um sistema também bem interessante. Tem um videozinho que eu vou colocar depois. Mas olha lá. Imagina aqui que é uma esteira, só que ela não é elétrica. Ela funciona por gravidade. E ela é sanfonada também. Então, ou seja, você pode diminuir ela de tamanho ou aumentar ela de tamanho. Vou colocar aqui o vídeo para vocês verem. Ó. Então o cara coloca lá. Por apenas gravidade, ela vai deslizando. E aí o trabalhador faz o transporte. Sem ter que se deslocar, acabou a gravidade, coloca uma esteira elétrica, sobe de novo o material e aí, por gravidade, continua o processo. Então achei um sistema bem interessante, que aí você poupa o esforço do trabalhador do deslocamento. Ok?
Outro sistema também que eu acho muito bacana são essas mesas pantográficas. Que o trabalhador, para fazer um carregamento, ele vai ter que ir até o chão, né, para pegar, e aí flexionando a coluna ou flexionando os joelhos. Só que imagina que se ele não precisa ir até o chão, que o pallet, o material, está elevado. Então ele pega na altura dele, na altura do tronco dele, e já passa por onde ele tem que levar. Então isso facilita. Ao final que ele carregou esse pallet, por exemplo, ele baixa, vem um matrim, vem a empilhadeira e leva embora. Isso também tem uma mesa com rodinha, né? Só que aí eu tenho rodízio em cima. Qual é a vantagem de ter esse rodízio em cima? Eu vou fazer um transporte, coloquei na altura que eu tenho que colocar, né? E aí, na hora que eu for transportar desta mesinha para uma bancada, por exemplo, eu não preciso nem carregar. Os rodízios eu empurro e vão deslizar para essa mesa. Matrim também, ó. O matrim tradicional, esse amarelo aí, fica só ali embaixo. Mas olha, eu tenho um matrim pantográfico também, que ele eleva. Então facilita também para o trabalhador não ter que se agachar. Esse Brutus aqui eu acho muito bacana. Então imagina que o cara vai levar lá uma geladeira na sua casa e o elevador está quebrado, alguma coisa assim. Como é que ele vai fazer? Ele vai levar no braço? Não, olha aí. O Brutus ele consegue. Então ele tem um motor, utiliza uma espécie de empurrador e ele vai subindo a escada. Então isso aí poupa muito o esforço do trabalhador. Tem também os famosos manipuladores. Então, por exemplo, uma saca aqui que pode ser transportada para o manipulador, qualquer peça. Então aqui, ó, ele tem um balde, faz a sucção, tá? Gruda, e o trabalhador ele só desloca, só direciona, sem ter que carregar o material. Então ele só faz o direcionamento de material e aí sem fazer o esforço do carregamento. Isso é muito comum nas empresas. E um pedreiro que passa o dia todo lá chapando massa. Olha esse sistema aí. Lógico, é um sistema mais caro e vai depender do tipo de empresa. Mas se eu tenho um serviço que é contínuo e com muitos trabalhadores, muitos processos, talvez saia mais barato, porque vai aumentar muito a produção dessa empresa. E você percebe que a espessura é pequena e cimento é caro. Então ele vai ganhar em produtividade e também na economia do cimento. E também tem os famosos exoesqueletos, né, que vai fazer com que o trabalhador, digamos, fique mais forte, vai ter um suporte para esse trabalhador. Então bora ver aqui um vídeo. Nesse caso aqui, ó, a pessoa precisa trabalhar o dia todo com os braços elevados, que vocês sabem que não é muito bom, né? Traz problema. Só que com esse sistema de exoesqueleto, ele tem tipo um suporte que aí ele tem como apoiar. Ele, na verdade, não está carregando os braços. Tem esse modelo também, e nesse caso aqui, não apenas braços, mas também pernas. Então, olha aí, ele carrega uma caixa imensa, porque ele ficou meio ciborgue. Ele consegue fazer os movimentos sem ter muito esforço. E também tem aquilo que já acaba com todo mundo, né? Acabou com os trabalhadores. Por quê? É tudo automatizado. Olha esse sistema aqui. Então, faz o corte lá do porco, coloca numa bancada. Tem ninguém, né? Lógico, tem as pessoas que estão fazendo manutenção, controlando, mas manipulando não tem ninguém. Aí o que esse robô vai fazer? Ele pega a peça e passa pelo escaneamento. Ele sabe exatamente os pontos de corte. Então ele escaneia a peça passo a passo, todos os lados, ó, ele vira a peça para todos os lados, escaneou a peça, coloca a bancada já para fazer o corte. Ó. Então ele já sabe exatamente onde tem que fazer o corte, porque já está toda escaneada a peça. Então, lógico, isso aí evita o esforço do trabalhador, mas também eliminou o trabalhador, né? E um livro que o nome do livro é Atualidades em Ergonomia, não é um livro tão novo, tá? Mas ainda assim é um bom livro para você ter uma noção de ferramentas e tudo mais. É do Antônio Francisco Abrantes, da editora Instituto Imã, tá? Então é um bom livro, eu recomendo para você fazer a leitura. E qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com, curte ou, perdão, e também nas dúvidas, coloque embaixo nos comentários, lógico, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. E pode usar lá o sobralj@hotmail.com ou o mariosobral@jornalsegurito.com. Um abraço e até o próximo programa.